Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à Sporting TV e a esta zona de entrevistas. O meu entrevistado de hoje é muito especial, como especial é o tempo que vivemos nesta altura. Um tempo de esperança renovada, evidentemente, num ano novo que vai nascer, ou que já nasceu, para quem nos está a ouvir fora de prazo, ou seja, fora da hora normal de transmissão deste programa. O meu convidado de hoje chama-se Fernando Pereira, é o homem das mil vozes. Eu quase me apetecia dizer: "Seja bem-vindo, my lord", não é? Lord of the Voices, não me esqueço. Lord of que the grande Voices. espetáculo é esse, Fernando. Fernando e Fernando, Claro. sempre conversando. Mas mais uma coisa, tu és Fernando José. Fernando José. Nasceste no Alentejo. Nasci em Lisboa, mas sou de raiz alentejana. Isso agora já me pôs um parte é muito bocadinho mais importante. calmo, porque eu tenho um filho chamado Fernando José, que nasceu no Alentejo. Olha que De maneira engraçado. que ia-te chamar meu filho, mas... Meu irmão, companheiro, Ah, amigo, é camarada. muito mais bonito, é Como mais- dizia o Herman, de palhaço neste circo que é a vida, não é? Claro, exatamente. Como é que foi a tua infância? Foi boa? A minha infância foi muito boa. Olha, falaste precisamente, tocaste num ponto essencial. O facto de estar ligado ao Alentejo, por pai, por mãe, por avós, por tios, primos, deu-me uma vivência sempre muito heterogénea. Sei lá, eu sempre, entre o campo e a cidade, sempre fui. Eu sou um produto também, de alguma forma, miscigenado, né, culturalmente, porque eu tenho a vivência deste bulício da cidade. Nasci no bairro Campo de Ourique, portanto, Capo de Ourique, portanto, eu nasci no centro de Lisboa, mas no seio de uma família tradicionalmente alentejana. Portanto, a minha vida e a minha infância foi recheada de bom humor, de muita música, cantos polifónicos, sei lá, aquelas comidinhas fantásticas que nós sabemos. Que maravilha. Mesmo em Lisboa, com aquele saborzinho, aquele je ne sais quoi alentejano, foi uma infância muito feliz. E nessa parte da infância não se pode incluir a adolescência. A adolescência foi marcada já por outros efeitos, não é? Sim, a minha infância, portanto, eu vivi em Campo de Ourique até aos 10 anos de idade, mais ou menos. Depois fui ver para Algés, e naquela zona de Algés, e depois Linda a Velha, neste universo carnascido, mas mais em Algés. E a minha adolescência passeia já nesta zona daqui onde nós estamos aqui a gravar em Carnachide, para quem não sabe, portanto aqui muito perto, e foi também um tempo muito interessante, onde também, curiosamente, me deu, na adolescência, a possibilidade de vivenciar também melhor o Alentejo, porque eu fazia aqueles meses de férias. Quando nós somos miúdos, temos aqueles 3 meses de férias, Sim, não é, Fernando? claro, Mas exato. quando a malta andava na escola... Naquele tempo eram 3 meses, agora não. Naquele tempo eram 2 meses e meio ou 3, não é? Então, eu quase todo o tempo ia para Mértola, para a terra dos meus pais. E que belíssima terra, não é? Lindíssima, uma vila lindíssima, fantástica. Um museu islâmico, uma coisa brutal. E eu reencontrava-me sempre com os amigos de Lisboa, também com as mesmas raízes, ali em Mértola. Portanto, era um ponto de encontro nesse período de férias, sabes? Era muito giro. Então formávamos aquelas tertúlias, havia sempre alguém com um violão, com uma viola, claro. Havia sempre o pessoal que gostava de ir passear à noite para a ponte sobre o Guadiana, e ali estávamos a namorar, entregues ao luar, fumávamos um cigarrinho às escondidas dos pais. Claro. Era muito engraçado. Os banhos no rio, os passeios de barco, rio abaixo, rio acima, para as Azanhas, para o Pulo do Lobo, depois ali por baixo até Alcotim. Foram muitas aventuras. Começaste a cantar nessa altura ou só por brincadeira? Quer dizer, repara, no Alentejo toda a gente praticamente sabe cantar, não é? Claro. Quem não sabe cantar nem é filho de boas famílias, não é verdade? Então, eu nasci no meio daquilo, Fernando. Eu quando acordei para a vida, já tinha o meu pai, os meus primos, os meus tios, a família toda a cantarem lindamente, sempre afinadíssimos, uns a fazerem o ponto, outros a fazerem o alto, outros a fazerem o baixo, aquelas vozes muito organizadas. E eu, que já tinha, obviamente, e geneticamente, a aptidão para cantar e isto que nasceu comigo, não é? Eu confesso que isso deve ter sido também muito espicaçado por esse fator, esse ADN familiar, não é? Do Alentejo. Do canto alentejano. Eu nasci no meio do canto alentejano. Era isso, por um lado. Por outro lado, a minha mãe, que era uma pessoa que cantava lindamente a toda a hora,
embalava-me com aquelas músicas famosas da Maria Clara, da Maria de Luz Rezende. Sim. Por aí fora. Chamam-te feia, não te importes, tudo mente. O vibrato. São mocinhas com os seus mocinhas 70 anos, 80 anos, provavelmente. Mocinhas do meu tempo. Lindas meninas. Lindas meninas. E a minha mãe cantava-me aquilo tudo, sabes? Portanto, a música ligeira, a minha mãe fazia-me o favor de me apresentar. A família toda tinha o canto alentejano e o meu pai, em particular, a música clássica, porque ele trabalhava na Antena 2, naquilo que é hoje a Antena 2 da RTP. Sim. Na altura era emissora nacional, ali no Queilhas. E o meu pai eu trabalhei durante muitos anos. Trabalhaste há muitos anos. E o meu pai trabalhava lá, estava ligado ao Departamento de Música Clássica, trabalhava com o Tomás Alcaide. Sim. E um grande tenor, para quem não sabe, não conhece, foi um dos maiores tenores enfim, figura proeminente da música lírica portuguesa. E o meu pai trabalhava com ele e levava-me em pequeno para a emissora. Portanto, eu ia para lá brincar com os meus carrinhos de folha e de madeira e não sei o quê, a ouvir frequentemente Beethoven, Rachmaninoff, António Dvorak, aquelas coisas, Mendelssohn, aquelas coisas, passava Tchaikovsky, etc. Então levei um banho, de facto, de música e posso dizer que sou talvez das pessoas que têm um gosto musical mais eclético e universal, porque eu ouvia de tudo. Os meus amigos, o que é que ouviam? Rock, Led Zeppelin, Deep Purple, os Doors, aquelas coisas. Eu era uma antena que captava aquilo tudo. Claro. Era muito engraçado. E então, a minha adolescência foi, de facto, o período mais fértil, devo confessar, o período mais fértil de vivência musical. Foi talvez aquele meu período ali, aquela minha vida entre os... em pequenino, tudo bem, mas quando eu comecei, de facto, a despertar para a música mais a sério, a partir dos 12, 13 anos, até aos meus 20 e tal, então, houve ali uma década, 10, 12 anos, que eu ouvia música com muita frequência, todo o género de música. E participava em bandas de rock. E já nessa altura tentavas imitá-los ou cantavas por ti? Olha, eu vou-te explicar. Isto é um bocado engraçado, enfim, ainda hoje eu deparo-me com esse fenómeno e nós todos nos deparamos com esse fenómeno. Deixa-me fazer este parênteses, que é assim. Vemos muitas vezes bandas de pop, miúdos aí, e outros menos miúdos, que formam aquelas bandas e dizem, nós somos os não sei quantos, inspirámo-nos em não sei quem. Cantam em inglês, frequentemente, e aquilo é assim, no fundo, eles estão a fazer música original, mas aquilo soa sempre a qualquer coisa que já existe. É verdade ou não? É verdade. É verdade. Portanto, é assim que o processo nasce, acontece, se desenvolve. Nós começamos por ser um grupo de putos que nos juntamos numa garagem, um baterista, um baixista, um guitarrista, um teclista, um saxofonista, etc. E começamos por tocar as cenas dos Zeppelin, ou dos Pink Floyd, ou dos Grand Funk Railroad, whatever, não é? E depois pensamos assim, podíamos fazer uns temas nossos. Invariavelmente. O que nós fazemos é uma imitação, com uma letra diferente, não sei o quê, mas imitação daquilo que nós gostamos. Isso acontece com todos os miúdos. E eu não escapei a esse processo. Só que tinha uma particularidade. Os tipos que tocavam comigo, quando nós nos juntávamos, diziam assim, este gajo, quando canta os temas do não sei quê, soa mesmo aos gajos, E depois quando nós tocamos uma cena dos Black Sabbath, por exemplo, ou do Ozzy Osbourne, o gajo soa mesmo ao gajo. Eu comecei a perceber que, de facto, sem querer, o meu corpo, a minha mente, a minha interpretação, invariavelmente fazia-me fugir para ali. Ou seja, eu procurava sempre fazer tão bem, fazer tão igual ou melhor que o original, que tentava aproximar-me o mais possível daquilo. Transfiguravas-te, era? Eu entrava, começava a cantar aquelas coisas e não sei o quê. Entravas no corpo, no espírito. Naquela cena, então a voz era a mesma voz do gajo de Led Zeppelin, não sei o quê. Era muito engraçado. E os meus colegas diziam-me assim, Fernando, tu és um grande maluco, tu como é que tu consegues fazer isso? Mas eu nunca, confesso, nunca dei grande importância a esse facto. Porque a música era para mim um divertimento. Ou seja, não encarava a música como eventualmente uma profissão, porque eu andava a estudar para outra coisa, andava a estudar na Escola Industrial, Marquês de Pombal. O meu pai gostaria que eu fosse um proeminente engenheiro para deixar obra feita. Não é para engenheiro como o Guterres, nem como o Sócrates. Engenheiro mesmo para deixar obras feitas, coisas feitas. Engenheiro mesmo à séria. Claro. E era esse o caminho que me estava mais ou menos destinado, não é?
a música era um hobby, era uma forma de eu me reencontrar com os meus amigos, com as pessoas, dar largas à minha felicidade, enfim. Há outra coisa na tua carreira, um episódio que tu contas muitas vezes, mas que a PIDE teve interferência direta na tua vida. Ou seja, deixou-te viver. Deixou-te viver, mas por pouco, não é? Foi por pouco. Por pouco. É que tinha sido logo morto à nascença, não é? Quase. Sabes o que é que essa história faz lembrar? Essa história Era DGS, não era PIDE naquela altura. DGS, era DGS. A malta dizia sempre PIDE, DGS, claro, só para clarificar melhor as coisas. Mas esse assunto da PIDE ou da DGS faz-me lembrar aqueles tipos, pá, que vão pagar os impostos sempre já no último dia, não é? E se passa mais um dia já perdem o prazo e já está fora de prazo, não é? Assim eu tinha aquela coisa, pá, um dia acaba-se a ditadura, entramos na democracia e eu só tenho uma oportunidade, claro. Só tenho aquela oportunidade de me declarar de facto antifascista ou democrata, ou o que fosse. Mas aconteceu por acaso. Claro que eu já era um miúdo atrevido com os outros colegas de escola, tudo o que fosse contra a guerra colonial, contra a ditadura, contra o governo, nós estávamos lá sempre. E naquele dia, 25 de abril de 74, não é? Eu saio de casa de manhã, enfim, e noto que, de facto, há qualquer coisa que está muito diferente. Há menos pessoas na rua, ou há pessoas que não é suposto estarem. O comboio ia praticamente vazio, eu apanhava ali o comboio em Algés, completamente vazio, muito... Epá, percebi, há aqui qualquer coisa estranha no meio disto. Quando chego à escola, vêm logo os meus colegas, Fernando, houve uma revolução, pá, houve um golpe de Estado. Ai, houve, pá, não sei o quê, bora lá ver aquilo e não sei quantos. E fomos para o centro de Lisboa. Andámos ali no meio daquela brincadeira toda, pá, no meio dos soldados, os tipos lá com os tanques e chaimites e aquelas coisas todas. Lembro-me que gastei o dinheiro todo que tinha no bolso para comprar sanduíches para um pelotão que estava ali, não sei se era de Santarém, uns tipos que estavam ali ao lado do Banco de Portugal, portanto na Rua do Comércio. Estão cheios de fome, não é? Ali ao fim da Rua Nova do Almada, já não me recordo o nome daquela rua ali. E então estavam lá um ou dois pelotões militares. Puto, miúdos, pá, arranja lá uma bucha para nós. E de facto o que nós fizemos foi ir à Casa das Limonadas, gastar o dinheiro todo que tínhamos para comprar sanduíches para os homens. Pensava eu que vinha almoçar a casa, não é? Quando subitamente ali no meio da Rua António Maria Cardoso, em frente ao Teatro São Luís... Mas porquê que foste a António Maria Cardoso? Porquê é que fui? Pois é, foi porque havia um grupo muito giro que saiu precisamente do Teatro da Trindade, portanto ali da Rua Nova da Trindade, e que fomos por ali abaixo a dizer liberdade, liberdade, abaixa, PIDE, abaixa... E quando abaixa PIDE, era bom, não é? Soava bem. Liberdade, abaixa PIDE, isto era uma coisa que me soava bem. Calhava bem. Então lá fui, no meio daquela malta e tal, tudo, abaixa PIDE, liberdade. A PIDE não achou graça, não é? Porque estava lá ainda. Porque ainda lá estavam. Colocaram as metralhadoras e as pistolas fora da janela e começaram positivamente a varrer a rua. Houve pessoas que morreram e cerca de 40 feridos. Eu fui um desses feridos. Levei um tiro no braço. Depois fui para o hospital, tiraram-me aqui o projétil e tal. E quando eu já vinha a sair do Hospital de São José para vir para casa, era para aí umas 4 ou 5 da tarde, há um tipo que me agarra no outro braço que estava bom, não é? E diz-me assim, onde é que tu pensas que vais? E tal. Onde é que eu penso que vou para casa? Não é? Braço ao peito, todo ligado. Não, tu vais ficar aqui já. Arrecada-me este que eu já cá venho. Está para um polícia que estava ali. Portanto, eu fiquei logo ali arrecadado, no próprio gabinete da PSP, ali um posto da PSP que tem mesmo no hospital, não é? Ali aquele posto. Sim, sim. Depois veio uma carrinha com os tipos da PIDE, meteram-me lá dentro da carrinha, levaram-nos para o Governo Civil. Depois foi fotografias, os dedos todos das impressões digitais, fotografias dos vários anos. Atuavam como se estivesse tudo normal. Para eles estava tudo normalíssimo. Portanto, o numerozinho aqui à frente, o numerozinho, o nome, não sei o quê, um bruto do interrogatório. Depois sentaram ali o rapazola, o Fernandinho, ali numa cadeira, com uma luzinha, daquelas coisas que nós só vemos nos filmes, não é? E então eles à minha volta a perguntarem, a questionarem, e a molharem a sopa, era tabefes, era pontapés, era palmadas. Portanto, tive ali uma hora... Confessa lá. Eu não tinha nada para confessar. Eu sei que não tinhas nada. Aliás, aquilo foi uma coisa absolutamente absurda, não é? Era ridículo, foi absurdo, foi surreal aquilo que aconteceu. Quer dizer,
o Salgueiro Maia e os tipos todos já a cercarem o Carmo e não sei o quê, para o Marcelo Caetano se render. E tu a levar os eu levar tabefes. pancada dentro da PIDE, quer dizer, isto não fazia sentido nenhum. Claro que nós ali, na situação em que nos encontrávamos, não sabíamos exatamente o que é que estava a acontecer cá fora. Claro, Porque eu estava preso desde as 5 da tarde, não sabia se aquilo... Saí na madrugada já do dia 26, eu e mais 3 ou 4 rapazes que estavam ali nas mesmas circunstâncias. Saímos, eram para aí, que umas 2 da manhã, talvez, já do dia 26. Com os teus pais aflitos, não é? A minha família toda polvorosa, não é? Quando cheguei a casa, a Algés, tinha a vizinhança toda à espera, porque o Fernandinho tinha sido preso, tinha sido ferido, eu não sei o quê, e quando eu saio do táxi, foi a primeira ovação que eu ouvi na minha vida. Ele está vivo, está boa! Muito bom. Foi aí que tu pensaste em ser artista? Palmas, Ei, olha as palmas, eu não sei o quê, tantas palmas. Quando é que te tornaste profissional? Já comecei a tratar-me, digamos, a tornar-me profissional, já, portanto, isto em 82, tinha eu para aí uns 23 anos, e lembras-te bem que eu de vez em quando fazia ali o périplo dos bares de Lisboa. Então não lembro. Encontrávamos várias vezes no teu bar, no João Sebastião Bar. Claro. No João Sebastião, a Tasca do Marciano, Exatamente. o After Eight, Claro. ali pelo bairro Alto também, variavelmente, o restaurante A Trave e outros, onde nos encontrávamos com frequência, eu e mais um grupo de alguns simpáticos e alegres noctívagos, com 20 e poucos anos, 30 anos, alguns mais velhos. E um dia eu vou a esse pequeno bar, que é a Tasca do Marciano, e estava lá um rapaz que é um excelente músico e cantor, que é o Fernando Castro, a fazer a sua apresentação, que ele estava lá, acho que 2 vezes por semana, a fazer o número dele. E eu, ali a ver o meu copo e tal, e há alguém que diz, olha, este tipo também sabe cantar, não sei o quê, pá, vai lá cantar qualquer coisa e tal. E houve outros tipos também que estavam no público, também foram cantar um fadinho, outro foi cantar não sei o quê. E lá me empurraram para o Singer's Corner, não é? Epá, e o bom do Fernando Castro, que hoje é um grande amigo meu desde sempre, mas na altura éramos meros conhecidos, não é? E ele, epá, eu não sabia que tu cantavas, o que é que queres cantar e tal. Disse, olha, não sei, olha, uma cena qualquer dos Bee Gees, por exemplo, para tocar com guitarra acústica é mais fácil. Pronto, começou a tocar. Phil, I'm going back to Massachusetts. Epá, isso é tal e qual os Bee Gees. Tem agora outra. Epá, outra. Sei lá, olha, Cat Stevens, o Father and Son, por exemplo. It's not time to make a change, just relax, take it easy. Aquela coisa. Epá, é tal e qual. Conclusão. Epá, aquilo era 1 da manhã, o bar fechava às 2, já não fechou, ou melhor, fechou, mas o público ficou lá dentro, e nós estivemos ali na paródia, rigorosamente até às 4 da manhã. E nessa mesma noite, e este é que é o ponto de viragem da tal fase mais amadora e divertida, e divertida tem sido sempre, mas é mais amadora e irresponsável, digamos, para o lado mais profissional. É este o ponto de viragem, é quando o Marciano Amaral, que era o dono desse bar, vem ter comigo às 4 da manhã, nessa noite, e diz-me assim, epá, eu não sabia que tu cantavas, tu não queres vir para aqui fazer 1 vez por semana ou 2, isto que estás a fazer aqui? Epá, eu não estava muito para aí virado. A minha vida era, trabalhava durante o dia num escritório e ganhava bem. Tinha que estudar à noite, ainda tinha que namorar. Era muita coisa para um rapaz novo. E ele diz-me assim, mas olha, tu podes vir, podes trazer quem tu quiseres, a tua namorada, as namoradas, amigos, pá. Podes beber o que tu quiseres e ainda te pago. Ah, espera aí, mas eu posso trazer os amigos, beber o que eu quiser e ainda me pagas. Mas isso é extraordinário. Então, olha, vamos experimentar às sextas-feiras. E depois, a partir daí, começou a ser mais tempo, os cachês também foram subindo, Claro. As coisas começaram a ter outro peso, às tantas o público já dava a volta ao quarteirão. Foi uma bola de neve, no fundo. Eu fui quase artista por empurrão, não é? Mas há coisas empurrão. fantásticas na tua carreira, não dá tempo. Esta entrevista, para mim, é muito bom estar a falar contigo. Conheço-te desde esse tempo, verdade. há muitos anos. Eu penso que nós conhecemos até anteriormente a este tempo. Sim. Ainda antes dos anos 80, nos Sim, finais de 70, claro por aí, que sim, 80. claro que sim. Para já conheci-te em miúdo, porque eu trabalhava na emissora nacional na Rua do Queias. Pronto. Portanto, conheci-te em miúdo, não é? Claro. Mas depois... Mas tu cantaste ao lado, por exemplo, do Carreiras. Sim. Não foi? Sim. E da Berganza, talvez. Teresa Berganza. Eu tenho ideia disso. Foi num grande espetáculo, o Congresso Mundial da Voz, que se realizou no Porto,
Onde os médicos disseram este tipo tem uma voz, Uma voz que é melhor fora, estudar isto. É para estudar e É tal. melhor estudar isto. Andaram ali com umas câmaras e Que engraçado. a ver as cordas vocais e não sei o quê. Foi muito engraçado. Mas foi um espetáculo organizado pelo nosso querido amigo, professor Dr. Paes Clemente, Sim, que era o claro, homem que se envolvia muito nisso. Foi ele sempre digamos, o líder e o promotor desses grandes eventos que aconteceram no Porto, acerca da voz. Foi o Simpósio da Voz em 86, se não estou em erro, e depois foi o Congresso Mundial da Voz em 92 ou 93, uma coisa assim. E eu recordo que apresentei um espetáculo com a minha banda que veio toda de Nova Iorque, porque eles fizeram questão que eu apresentasse ali precisamente o mesmo show que tinha apresentado nos Estados Unidos, em Atlantic City, em Las Vegas e assim. E então trouxeram a minha banda e as cantoras todas de Nova Iorque, o que eu disse, sinceramente, não havia necessidade, porque eu podia fazer o mesmo espetáculo com os músicos que tinha cá em Portugal, que são tão bons, o melhor, quer dizer, não havia qualquer problema, Claro. mas eles preferiram enfim, fazer dessa forma, e foi uma experiência muito interessante, porque não só cantar no mesmo espetáculo e no mesmo espaço todas essas grandes figuras, mas simultaneamente também proporcionar à minha equipa americana, eram para aí umas 15 ou 16 pessoas, proporcionar o contacto real com o nosso país, com Portugal. Depois eles vieram a Lisboa, ainda fomos à Madeira fazer um espetáculo também para uma empresa. Eles acabaram por conhecer um pouco de Portugal, da nossa história. Foi muito, muito interessante. Muito interessante. Foi uma experiência. São muitos anos de carreira e não fica nada mal que nós convidemos o Fernando Pereira a dar-nos uns retratinhos da carreira. Vamos dividir em partes, não é? Porque a entrevista é longa, mas eu sugeria que agora o nosso realizador pusesse no ar um desses episódios da carreira do Fernando Pereira. Portugueses, sei o que quero e para onde vou. E prefiro estar orgulhosamente só do que embarcar para aí em federalismos. Eles que se vão federalizar uns aos outros, que a mim não me federalizam mais. I found my happy dreams in Portugal with you, when we discover romance like we never knew. Good evening, America! I'm just a happy guy that comes from Lisbon town. Woo! Okay. And all the cash we're gonna get, I'll probably lose it all on Donald Trump's roulette. São pequenos episódios, vamos ver mais ao longo da entrevista, mas os Estados Unidos deixaram de grandes recordações, não? Deixaram, porque foi uma experiência muito interessante. Eu comecei... estás a ver aquele filme da mala de cartão? Sim. Do tipo pegar na mala, como a Linda de Sousa, não é? É a Linda pegar de na Sousa, mala de exatamente. cartão, ir à procura da sorte. Comigo foi um pouco assim que isto aconteceu. Eu ir para os Estados Unidos deriva de um desafio, uma provocação. Eu já tinha tido convites para lá ir, algumas vezes. Mas depois, como tinha os músicos e não sei o quê, um grupo um bocadinho pesado, e tinha os meus compromissos num espaço que eu tinha em Lisboa, que era o Variedades, estive durante 2 anos. Sim. Essa facilidade ou essa possibilidade não acontecia com muita facilidade. De sair durante muito tempo, ir aos Estados Unidos e tal, implicava no mínimo 4 ou 5 dias, uma semana de ocupação minha, não é? Para fora. Mas há uma altura em que eu recebo um telefonema de um jornalista nosso amigo, que é o Luís Pires, que trabalhava Sim, na altura claro, como claro. correspondente da RTP junto das Nações Unidas em Nova Iorque, e que diz assim: olha, vê lá tu, pá, teve aqui hoje, na nossa sede, aqui no nosso estúdio, um agente americano que
viu-te a cantares um bocadinho do We Are the World, aquele tema do SA for Africa, e o tipo disse que não acreditava que fosse verdade, porque não acreditava um tipo sozinho a fazer aquelas vozes todas, não. Ainda por cima não sendo americano. E nós dizíamos, não, o tipo é português, nós conhecemos o homem, ele é nosso amigo, inclusivamente, é um artista relativamente conhecido em Portugal, então, bastante conhecido. Não, eu tenho que ver para querer, não acredito nada disso. E eu disse imediatamente ao Luís, olha, tudo bem, temos aí um motivo já para ir aos Estados Unidos, é que o homem está a provocar-nos dessa forma, vocês organizem aí um espetáculo. Pá, eu não cobro absolutamente nada, vocês entendem-se com os meus músicos, façam como quiserem, eu não cobro rigorosamente nada. Vou fazer o espetáculo de borla, mas tu garantes-me que está lá esse senhor na primeira fila ou na segunda fila. Deixa isso comigo e tal. E assim foi, eles provocaram, responderam à provocação do Sr. Ron Owens com esta provocação também. Olha, o artista diz que vem cá tocar de borla se você for assistir ao espetáculo. Ele, muito bem, I'll do it, I'll be there e tal. Ok. E assim foi. Aquilo esgotou. Foi uma casa cheia e esgotou depois também um segundo show que se veio a juntar e um terceiro. Eu acabei por ir aos Estados Unidos fazer 3 espetáculos. Obviamente que o primeiro foi oferecido, como eu tinha prometido, não é? Os outros já não foi. Claro, já agora se não se importa. Lá, por amor de Deus, já se não se importa. Também costumam almoçar e jantar, não é? Exato. Mas foi muito interessante porque a partir daí esse senhor ficou como meu representante nos Estados Unidos, e muito concretamente naquela zona de Nova York, New Jersey, Boston, Massachusetts, essa toda aquela área do East Coast. Foi através dele que eu juntei o meu diretor musical, o Dean Vallis, a Natasha Byrne, a coreógrafa, toda aquela equipa que se montou à volta deste projeto. E foi assim que surgiu também o primeiro contrato para ir a Atlantic City, Las Vegas, etc. Depois foi uma aposta que valeu a pena, porque eu fui assim um pouco na loucura, ajudado sempre também muito pelos portugueses, porque há muita gente portuguesa muito bem enraizada e estabelecida nos Estados Unidos, com conhecimentos fantásticos, com um poderio já muito razoável, e que me ajudou imenso nesses contactos e nessa divulgação. E eu, passado pouco tempo, estava a atuar para o Donald Trump no casino Donald Trump em Atlantic City. E foram 70 e tal concertos só para aqueles tipos. Tivemos ali uma temporada, foram 76 ou 77 concertos que eu fiz, ou 78, só para aquele casino, fora os outros depois que vieram também por arrasto. Portanto, foi muito interessante, foi uma experiência muito, muito interessante, muito, muito bonita. E sobretudo isto, quer dizer, eu conhecia, uma coisa é conhecer os países, nós vamos visitar e mostram-nos os monumentos, mostram-nos os locais mais característicos, very typical, very nice. Outra coisa é estar lá, trabalhar com eles. Toda a minha equipa era norte-americana, eu era o único português no elenco, não é? Havia 2 ou 3 pessoas que eram luso-americanas, mas a esmagadora maioria eram todos nascidos e criados em Nova Iorque. Bons profissionais, claro. Todos bons profissionais, técnicos, músicos, etc. E trabalhar com eles, poder ter essa facilidade e essa possibilidade de estudar novos métodos de trabalho, novas formas de ver também o meio artístico. Claro, muito importante. E foi muito interessante, foi uma experiência muitíssimo rica e que me ajudou, sobretudo, a ter a humildade de perceber que nós não somos nada. Nós não somos nada. E então? Fernando, eu estive em concertos em que partilhei o palco com Liza Minnelli, com o Al Jarreau, com o Clayton Thomas, os Blood, Sweat and Tears, com, sei lá, outros artistas. E as pessoas, o Júlio Iglesias, inclusivamente. Esse é um bocadinho mais, enfim, tem um feitio um bocadinho diferente, mas a maioria das pessoas que eu conheci, que são grandes nomes da música, são de uma simplicidade, de um trato absolutamente fantástico. E eu recordava o exemplo e a história, muitas vezes aqui em Portugal, pessoas que tinham acabado de sair com um disco e que estavam a começar e já tinham um pedantismo, já tinham uma arrogância, uma coisa. Isso realmente as pessoas não têm a menor noção, do que é isto de facto, quer dizer. Foi um banho de humildade muito importante e que me deu essa visão do astronauta, sabes? O astronauta, eu costumo dizer isto porque o astronauta tem uma visão diferente de todos nós. Claro. Nós sabemos que a Terra é redonda porque estudámos, porque vimos as fotografias. Agora, ele é o único que está lá em cima e que vês, olha a Terra redondinha, eu estou a vê-la. Olha, ali é o meu país, ali é o outro continente, ali é a França, ali é o Brasil.
não é? Uma coisa é ver em boneco, outra coisa é experienciar isso. Exatamente. E eu acho que tive essa possibilidade, graças a Deus, tive essa possibilidade de experienciar o mundo artístico, experienciar esta vida da música e do espetáculo, mas de fora para dentro. Percebes? E olhar para Portugal de outra forma. Claro. Eu hoje olho para Portugal com muito mais ternura, com muito mais carinho Acredito, e muito mais claro. realismo e dou muito mais valor às coisas portuguesas do que se calhar dava naquela época que era mais jovem. Olha, tens ideia, terás, de quantas vozes fazes? Quantas vozes és capaz Não de tenho imitar? ideia. Não? Não tenho ideia. Este é um bocado assim. É um pouco como essa pergunta. Poderias fazê-la, por exemplo, a um escultor e dizer assim: quantas figuras é que você consegue fazer com o mesmo pedaço de barro? Sim. Ele dir-te-á a mesma coisa, não sei. Não sei. Inúmeras, tantas quanto o tempo me permitir. É um pouco por aí. Porque a minha voz funciona um pedaço desta maneira, quer dizer, imagina que eu tenho umas cordas vocais e toda uma cavidade vocal que me permite criar toda uma infinidade de sons e de sonoridades com a garganta, com a voz, não é? E, portanto, é sempre a mesma voz e é sempre o mesmo material humano que se molda à medida das necessidades. Agora vou fazer o... Das necessidades. À medida das necessidades. Eu agora quero imitar Ou este daquilo som. que tu queres fazer. Exatamente. Eu agora quero fazer este som, faço, mas volto ao original. Agora quero fazer este, faço e volto ao original. Uns serão melhores que outros, evidentemente, porque Sim, normal. existem limitações. Agora, dentro das limitações é um processo quase inesgotável. Eu tenho dificuldade, por vezes, em escolher o que é que vou fazer. É um pouco mais difícil selecionar os temas, as vozes, aquilo que eu quero criar, porque tenho que o criar em função de um guião, de uma ideia, de um texto, de alguma forma eu quero comunicar e levar até às pessoas, e as imitações entram aqui um pouco como ilustrações desse texto. É como nós comprarmos um livro que tem gravuras. Tem uma história lindíssima, que está a ser contada, e de repente, de vez em quando, aparece uma gravura que ilustra esse texto. E no meu espetáculo é um pouco assim que as coisas funcionam. Mas a tua voz tem uma extensão enorme. Tem. Tem uma Exato. enorme extensão. E- Tu vais desde, sei lá, imitas tranquilamente o Pavarotti. Sim. E igual, para mim é igual. Ou então o Roberto Carlos, ou coisa assim. Sim, e mulheres e tal, E Janis mulheres, e Joplin, mulheres. não sei o quê. Fantástico. As vozes de aqueles sopranos muito agudos, aquelas sopranos muito agudos, muito altos, com tonalidades muito altas, é mais difícil, É mais fica difícil, um bocadinho claro. mais esganiçado e tal. E depois há aqui um outro elemento também que é muito curioso. Eu nunca conseguiria fazer uma única imitação se não tivesse uma memória auditiva Pois, também não, isso extremamente compreendes perfeitamente, claro. retentiva. Eu ouço um som e aquilo fica-me gravado na memória. Se eu prestar atenção, se eu fizer questão de prestar atenção, me concentrar, aquele som fica gravado durante anos. Isso é fantástico. Isso É muito engraçado isso. isso. É um dom. Isso é um dom. É um Dom Quixote. É sempre a lutar contra os moinhos de vento. Não, mas tu tens a noção de que se conseguires não imitar ninguém, interpreta bem o que eu vou dizer, Sim, sim. ao cantares com a tua voz, cantas lindamente. Ótimo, exatamente. Claro. A tua voz é muito bonita, cantas bem. É sempre a minha voz, não é? Só que Sim, sem, tá a bem, tá preocupação, bem. sem a preocupação de imitar, Pronto, sem a sem preocupação de imitar, fazer a claro. caricatura. Desculpa lá, é Não, isso. É isso mesmo. E tens noção, já o disseste, que há imitações que são muito perfeitas, outras, digamos, não tanto, Exato, mas, claro. mas É há de tudo isso. O que eu tenho visto e ouvido dá-me a ideia que tu imitas a cantar fantasticamente. Se for só a falar sem música, já a coisa não te dedicaste tanto a isso, para não? Porque eu gosto mesmo de cantar. Pois, é do Portanto, musical. eu dediquei-me a É do fazer aquilo que eu musical, gosto claro, mesmo. claro. Que eu podia explorar essa vertente. Eu tenho discos até gravados em que imitava o Ianes e o Soares eu e sei o perfeitamente Vítor isso. Constâncio Claro. e, sei lá, o Cavaco Silva, Mas o a certa Álvaro altura puseste Cunhal. isso um pouco mais de parte para te dedicares ao musical. É, porque eu penso assim, não, quer dizer, de vez em quando é giro colocar Claro. uma figura pública pelo meio a dizer algo engraçado. Mas existem pessoas que fazem isso já muitíssimo bem. Ou seja, é verdade. portanto, numa rua onde tens 3 leitarias, não vais abrir mais uma Mais leitaria. uma para quê? Não é? Vou perder Exatamente. dinheiro. Ora, pronto. Portanto, já existem pessoas a fazer isso muito bem. Que até têm equipas enormes de gente a escrever textos para eles. Não. Portanto, eu, por um lado, faço algo que é mais raro e mais difícil de encontrar, que é a imitação vocal, a imitação de cantores, não é? de vozes a cantar.
Sim, é muito mais difícil. É muito claro mais que é. difícil. E depois é assim, é mais raro, isso é importante. Portanto, numa lógica de mercado, se formos por aí, é mais interessante fazer isso porque é menos vulgar ou é mais invulgar. Portanto, e há mais procura e, se calhar, mais impacto junto às pessoas. Mas, por outro lado, e isto é que é muito importante, talvez o mais importante, é aquilo que eu realmente gosto de fazer, que é cantar. Porque para falar há muitos papagaios já. Não, e como tu gostas muito de cantar e nós gostamos muito de te ouvir, vamos passar mais um episódio dos teus 30 e poucos já. 30 e poucos anos Já de passámos carreira. os 30 anos já. Eu tenho um anjo, anjo da guarda, que me protege de noite e de dia. Eu tenho um guarda, que é um anjo, que me protege de noite e de dia. A mula da cooperativa deu 2 coices no telhado ao oeste tão linda. Deu 2 coices no telhado pom pom pom. Na 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 na. You're my dream come true, my consolation. My first, my last, my everything. The answer to all my dreams. Tu bem me pressionavas, mas uma surpresa eu tinha para ti. Ah, pois, quando me seguiste, logo descobriste que eu sou travesti. Por isso sai da minha vida. Vai, não te quero ver. Vá, empresta-me um vestido, que em vez de um marido tens uma mulher. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down. When the ocean let us be, we belong to you and me. I believe in you. I Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Era tarde tão tarde que a boca tardando-lhe o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde tal rosa tardia. Não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar. Luar, espera um pouco que é pra meu samba poder chegar. Eu sei que o violão está fraco, está rouco, mas a minha voz não cansou de chamar. Olê, 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 olê. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memory of a lonesome time. Oh, but I feel like I feel nice, like sugar and spice. Everybody, Sonny, I got you. E és de facto o senhor das vozes, não é? Pois, olha. És The Lord of the Voices, que foi um bom Lord of the espetáculo, não é? Voices. Grande espetáculo. Foi. Gostei muito. Estivemos 9 meses No casino. no Casino de Estoril.
Todos os no dias? Salão Preto e Prata. Não, era normalmente a sexta, quinta, sexta e sábado. sábado. É. Houve algumas quintas-feiras que não fizemos, conforme o público também se justificava ou não. Claro. Mas, em regra geral, era o fim de semana sempre. Mas E foi um tivemos desafio ali- importante para ti também. Foi um desafio muito interessante, porque, olha, passou-me assim uma coisa, eu digo assim, bom, este palco já teve tudo. Quando havia orçamento, Pois. quando aquela empresa, e as empresas de uma forma geral, não é? Aquela empresa e outras, os casinos investiam, e especialmente o Casino de Estoril, investia milhões, mas milhões por ano no espetáculo. E estamos a falar de grandes e sumptuosos espetáculos, muito criativos, com dezenas e dezenas de bailarinos, de cantores, tudo, enfim, cenografia fabulosa. E eu pensei assim, bom, eu não tenho milhões, tenho uns tostões, como é que eu vou... Eu tenho que buscar aqui uma ideia muito boa, tenho que encontrar aqui uma forma muito criativa de montar um espetáculo que satisfaça este público, que já viu tudo, que cumpra o seu objetivo e que de alguma forma seja surpreendente. E eu consegui, isso em toda a linha. Foi exatamente indo para o oposto. Não há 70 bailarinos, não há 80 músicos, não há 5.000 pessoas em cima. Há um homem sozinho. Exatamente. Hã? E toda uma envolvência multimédia que me permitia trabalhar com os ecrãs, entrar no ecrã, sair dele, ter o Fernando Pereira antigo a discutir comigo hoje nos tempos modernos, que me permitia estar a fazer duetos com outros cantores que estavam gravados. Quer dizer, foi um espetáculo que me deu uma trabalheira imensa, pela pré-produção, portanto, todo o trabalho de construir o guião, a gravação dos conteúdos, preparar e editar aquilo tudo, e chegar ali em cima daquele palco com um sincronismo. Era estressante, porque eu lutava contra o tempo, não é? Portanto, o espetáculo, repara, eu estou a fazer um show em que atrás de mim estão ecrãs que estão em tempo real a debitar imagem, e eu sei que, num determinado momento, eu vou ter que interagir com uma figura que vai aparecer e que me vai responder a uma coisa que eu já disse, e depois eu volto a responder a ele, etc. E tudo aquilo, se há uma falha de 2 segundos, entramos trocados, não é? Portanto, Sim, claro. em tempo real. Portanto, É rigorosíssimo. e foi um sucesso absolutamente esmagador em termos artísticos, em termos de comunicação. Tudo foi de facto, 9 meses. Então, ao fim de 9 meses, dei à luz a digressão. Portanto, saímos do Casino de Estoril e o Lord of the Voices agora foi logo ao Canadá e aos Estados Unidos e agora continua aí pelo país fora, pelo mundo fora, onde quer que as pessoas tenham necessidade de se divertir de uma forma diferente, com um espetáculo diferente daquilo que existe. Mas que é de um facto, grande espetáculo. eu sou o juiz em causa própria e, portanto, e se calhar sou um bocadinho... É um grande espetáculo para ver mais... suspeito, não é? Porque sou o próprio aqui interessado, Sabes, a curiosidade, mas é verdade. A curiosidade é esta, é que é um espetáculo para ver mais do que uma vez. Isso tem graça. Oh, Fernando, eu Há tive pessoas- eu vou lá outra vez, quero lá ir outra vez. É verdade. Eu tive ali no Casino de Estoril situações, e sabia isso porque eu depois do espetáculo estava ali 2 horas a dar Sim. autógrafos e beijinhos e abraços às pessoas, etc. Eu recebi ali pessoas que viram o espetáculo mais de uma dezena de vezes. E sempre que foram com grupos diferentes. Pois. É muito engraçado. Olha, hoje trouxe uns amigos meus do meu emprego. Pá. Ótimo, fantástico. Toda a gente adorou. Depois aqueles amigos traziam mais, não sei o quê. E vinha a mesma pessoa que tinha estado. Mas já eram outros tipos, outras pessoas, outros grupos. Houve gente ali que viu o espetáculo 8, 10 vezes. O que eu achei absolutamente extraordinário. No espaço de 9 meses ali, no espaço de pouco tempo. Conhecemos bem o Fernando Pereira, pela sua voz, o seu trabalho no palco, as suas imitações, o seu espetáculo, a sua queda para o musical. Exatamente. Agora vamos falar do Fernando Pereira, sportinguista. Pois exatamente. Conta isso lá é a muito história. importante. Como é que nasceu? Como é que nasceu o quê? O Sporting? Não, quando tu nasceste. Como é que eu nasci? Para o Sporting ou o Sporting nasceu para mim? Isto é importante. Nasceste para o Sporting. Eu nasci para o Sporting. Não, o Sporting nasceu para ti, é mais importante. O não é? Sporting nasceu para mim. Eu vou explicar dos caros sportinguistas e amigos que nos estão a ouvir. Comigo aconteceu tudo ao contrário do que geralmente sucede nas famílias. De uma forma geral, são os pais que levam os filhos para o futebol e que lhes, de alguma forma, incutem essa paixão clubística. Neste caso, pelo nosso querido Sporting. O meu neto foi sócio do Sporting mal nasceu, do Tomás, porque o pai dele, o André, e o tio, rapidamente, João, não é?
rapidamente fizeram dele sócio do Sporting. Comigo foi exatamente ao contrário. Eu simpatizava com o clube, de vez em quando via uns jogos e tal, mas eu não era um aficionado louco por futebol. Tinha-me outros afazeres, a minha vida não dava assim um acompanhamento tão grande ou tanto como dou hoje. Os meus filhos, miúdos, é que vieram para Alvalade, começaram a fazer aqui ginástica, a vir ao Sporting, depois pediram-me para comprar a Gamebox, fazer deles sócios, etc. Eu sempre fiz deles sócios do Sporting, comprei a Gamebox, comecei a acompanhá-los. E comecei eu a ser contagiado pelo prazer, por eles, pelo prazer. Portanto, é muito engraçado. Eu hoje sou sportinguista, sou sócio do Sporting. Foi o José Eduardo Betancourt que fez de mim sócio do Sporting, um dos primeiros dias da sua eleição, na altura, juntamente com outros cantores e artistas, o Bossa e Si, a Anabela, sei lá, vários artistas. Agora não me recordo dos nomes deles todos. Mas comigo aconteceu o contrário. Portanto, foram os meus filhos, positivamente, o João e o André, que de alguma forma meteram o bichinho do futebol e do Sporting e disto tudo. Pá, é uma mística. Isto é que é a verdadeira mística sportinguista. E és sofredor? Eu sou muito sofredor, Eu não me mordo muito mais porque eu tenho sempre ali umas pipoquinhas salgadas, um queijinho e um presuntinho para não barrer as unhas todas. Não é? Claro. Mas, e ando-me a roer imenso este ano. Ando-me a roer imenso. Nós andamos ali, 2 para cima, 2 para baixo, 1 para cima, 1 para baixo. Quer dizer... E vais frequentemente a Alvalade assistir aos jogos? Vou muitas Podes, vezes, claro, não vou sempre, vou de vez em quando vou quando posso, mas raramente perco um jogo onde estiver. Alguma vez jogaste futebol? É para a Fernanda, eu sou um grande pesudo. É? Eu a jogar futebol, eu tinha esse trauma, eu penso que se calhar por essa razão, agora tocaste num ponto muito fraco. Tocaste num ponto fraco. Mas podemos retirar. Não, podemos tocar um ponto fraco, eu vou explicar. Eu era tão mau, sou tão mau a jogar futebol, que na escola, quando formávamos equipas de miúdos para jogar, ninguém me queria. O Pereira Nem não. se levasses a bola, por seres o dono da bola. Eu era o dono da bola, mas o Pereira não, o Pereira. Então ficava sempre ali, punha-me a guarda-redes, parece que os guarda-redes... Claro, eu acho que é uma posição importantíssima, mas eu ficava para guarda-redes, ou ali num canto que não chateasse muito, e se calhar por causa disso eu sentia-me um bocadinho, assim um bocadinho marginalizado. E foram os meus filhos que me reconciliaram com este outro lado, o lado do sofredor, do aficionado, e de facto gosto imenso. Tens outra modalidade qualquer preferida ou é mesmo o futebol que te domina? Eu gosto muito de atletismo também, Sim. e acompanho o mais possível, sempre que posso. Eu próprio pratiquei, quando era mais jovem, várias modalidades. Eu joguei basquetebol no Algés, porque morava em Algés. Na Liga de Algés também joguei hóquei patins. Cheguei a fazer parte dos júniores, da equipa de júniores do hóquei patins da Liga de Algés, do Algés. Portanto, isto tem nos anos 70 ainda. Natação, pratiquei natação durante muitos anos, também em Algés, no Sport Algés Itafundo, com o velho Patrone, que era o nosso... É verdade, sim senhor. Que era o nosso treinador. Treinador. E foi talvez o desporto que eu pratiquei com mais assiduidade e durante mais tempo, foi a natação. Portanto, natação, basquetebol, hóquei patins. O futebol, eu realmente era muito desajeitado. E então, olha, os tipos marginalizavam-me e eu acabei por me desinteressar um bocadinho da modalidade. Hoje em dia, vivo o futebol de uma forma bastante apaixonada, embora não seja doente da bola. Eu acho que o futebol é um fenómeno cultural, desportivo, para incluir pessoas e não excluir ninguém. Também acho que sim. Eu sou totalmente contra essa forma de ver o futebol em que os adversários são frequentemente confundidos com inimigos. Eu acho isso a coisa mais estúpida e disparatada que há. Claro. E às vezes questiono-me até em relação às claques, aqueles palavreados, aquelas palavras mais agressivas, que se por um lado dão um certo colorido e uma certa vivacidade, eu confesso que é giro ouvir os cânticos e ouvir aquilo tudo, aquela agitação. Por outro lado, um certo tipo de comportamentos mais agressivos fazem afastar muita gente do futebol. Corta-lhe um pouco aquele lado mais familiar.
há muita gente, acredito eu, que gostaria de vir ao futebol aqui ao Alvalade e a outros estádios, e que levar os filhos e levar os miúdos mais pequenos e família. E não vai porque tem e que receio não de qualquer vai coisa, porque não se quer misturar com essas confusões. Sem dúvida. Mas onde é que já se viu isto das caixas? As pessoas têm, É verdade. têm que ir com polícias em caixas e Não faz esse sentido nenhum. acompanhamento. Parece que são hostes de guerrilha, de bandidos. Epá, eu acho isto uma coisa. É para anti tudo. Sério, é algo que me incomoda. É ver constantemente, sempre que há um jogo, lá vem aquela caixa de segurança com a polícia armada até aos dentes, a levar os tipos da equipa contrária, não sei o quê. Eu acho isso uma coisa selvagem mesmo, selvagem. Eu acho, não sei se isto é possível, mas manter as claques, mas não de uma forma, não desta forma, quer dizer. De alguma maneira isto devia ser... É tão bonito quando eles cantam, Exatamente, e apoiam, isso é e giríssimo, sofrem isso é e vivem lá no estádio, mas Claro. com bom comportamento, enfim, aquilo que se deseja para uma festa do futebol, o resto não faz E sentido. que diabo, eu tenho amigos, É verdade. eu tenho amigos em todos os clubes que eu conheço, não é? Claro. E nunca me passou pela cabeça ser mais ou menos amigo de alguém por ele ser de um clube Do clube diferente ou de outro, claro. ou de uma raça diferente Isso não faz sentido. ou acreditar em coisas diferentes daquelas em que eu acredito. Ele pode acreditar no Deus que ele quiser, pode ser, enfim, da cor de pele que ele quiser, pode ter o clube que ele tiver. Para mim, se é meu amigo, são outros valores que cá cantam, não são esses. E de facto o futebol tem essa faculdade de ser agregador, de esta festa bonita, é um espetáculo tão bonito, tão interessante, tão vivo, e às vezes perdemos um pouco esse norte e distraímos com esses detalhes que depois estragam tudo. Não é? Antes de terminarmos, vamos reviver mais um episódio dos teus 30 e poucos anos de carreira. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che fremono d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessuno
fantástico. Estivemos muito perto, fantástico, parabéns. Estivemos muito perto de fazer parte do mesmo projeto de televisão. É verdade, que Lembras? engraçado. Tivemos Nós muito falámos perto. tantas vezes nisso. Falámos imenso nisso. Sporting TV com Fernando Pereira, Sporting TV com Fernando Fernando Correia. Correia. Estamos aqui os dois. Estamos aqui, é verdade. No fundo, o bonito é isto, é estarmos juntos, não é? Exato, era o que eu dizia há pouco. Quer Claro. dizer, eu vejo a concorrência como algo extremamente salutar, Claro. necessária. Sim. Não vislumbro o menor problema nessa circunstância. E ainda bem que existem adversários, ainda bem que existem concorrentes, ainda bem que existem outras equipas com bons jogadores para nos dar este espetáculo maravilhoso que nós podemos, de vez em quando, ou quase sempre, desfrutar. Pena é também, por outro lado, que às vezes a ganância do dinheiro e dos valores económicos se sobreponha tanto à cultura desportiva, sabes? E estraga. Ao tanto. ponto de viciar os dados do jogo, Claro. com influências, com compras de influências, Sim. de todo o lado. E eu acho que isso, para uma Jogos de pessoa... interesses, não é? esses jogos de interesse. Enfim, mas é como tudo na vida, quer dizer... é o vil metal, é um mal necessário, mas que corrói e corrompe o coração dos homens. Em todas as áreas, é na política, é no desporto, é na cultura, é na música. Não é? É uma pena que muitas vezes os valores verdadeiros, importantes, verdadeiramente importantes, enfim, da nossa natureza humana, sejam tão facilmente postos em causa pelo lado menos bom desta mesma natureza humana. Consideras importante haver uma televisão deste género? Estamos a falar agora da Sporting TV. mas- Acho muito importante, não acho importantíssimo. Importantíssimo mesmo. Cá está. Estar aqui hoje, além de ser um prazer, faz todo sentido. Somos sportinguistas, estamos a falar da televisão do nosso clube. As pessoas que gostam do Sporting ou que gostam do desporto, de uma forma geral, e mais concretamente do futebol, enfim, estão ligados, sabem ao que vem. O que eu acho que não é tão positivo assim é tantas horas que se gastam, estamos a falar de centenas de horas que se gastam, de parlapié sobre futebol em televisões generalistas, em televisões Sim. que não é suposto Claro. encharcar a audiência com esse tipo de programas. Eu acho que a televisão tem que ser, se for generalista, isso tem um sinal aberto. Isso é um sinal que é alugado ou comprado, enfim, concessionado pelo Estado com determinadas premissas de ordem cultural, política, etc. Portanto, há que haver isenção, a informação tem que ser de uma determinada qualidade, há uma série de pressupostos, cá está isto, perdoem-me aqui a redundância, que pressupõem a cedência ou a concessão dessa frequência televisiva, Sim. que os horários nobres e a programação tem que ser mais eclética. Eu acho que tem que haver um cuidado maior com a cultura, com os valores musicais, culturais, artísticos, com a língua portuguesa, com os valores humanos propriamente ditos. Acho que a televisão tem um certo papel formativo e muito importante na consciência dos cidadãos, dos jovens. Quer dizer, para mim é terrível, Fernando, é terrível nós estarmos a gastar milhões para que os nossos filhos, os nossos netos saibam quem é o Miguel Torga, o Essa de Queiroz, Exatamente. o Afonso Henriques e não sei o quê. E depois os tipos chegam à noite, ligam a televisão e veem meia dúzia Claro. de tipos fechados numa casa a dizer as maiores barbaridades. Olha, E deixa-me tipos a só- discutirem futebol e a discutirem tudo os pormenores todos, e horas inteiras, quer dizer... É Não é verdade. suposto Eu isso. acho, Fernando Pereira, que esta é a melhor mensagem que podias deixar para este 2015 e quero só dizer-te, tens aqui um amigo para sempre. Muito obrigado por teres Amigos estado para na sempre, means you Sporting TV. always be my friend. Grande verdade. Obrigado. Sporting! Meus amigos, muito obrigado. Foi uma boa despedida, esta do Fernando Pereira, despedida de ano e também o recomeço da vida num ano que aí está a aparecer e a surgir nas nossas próprias vidas. Na próxima semana, aqui estaremos com outro convidado. Bom ano. Muito obrigado.